Glória a Deus, irmãos. Sejam bem-vindos a essa terça-feira do Campo Geracional. Essa é a primeira terça-feira do mês de agosto, mês da constituição da Eclésia. A Eclésia, que significa igreja, é a constituição da igreja primitiva, do início daquilo que não tem fim. E glória a Deus, porque nós vemos esse início glorioso, cheio de ousadia, de autoridade da palavra, porque essa é a marca não de um tempo que passou, mas de um tempo que não passa, de uma realidade que permanece, porque o assunto do que nós estamos falando, esse assunto que nós estamos tratando, é a eternidade, é aquilo que não passa jamais, é aquilo que é atemporal. E então nós estamos, nesse mês, declarando essa palavra e nessa semana declarando o alcance purificador pelo dom do Espírito Santo derramado, porque esse alcance purificador não se trata de um ritual religioso que tem um esforço natural para alcançar alguma limpeza, algum acesso ao Senhor. Não é da terra para o céu, é do alto para cá. Esse alcance purificador é o Senhor que nos alcança, é a purificação dele sobre nós. E esse texto, estamos em Atos 10, glória a Deus, começamos essa semana a leitura de Atos 10 e fala sobre a visitação de Pedro, o êxtase que ele teve, para que ele pudesse romper com a sua tradição judaica e pudesse levar a palavra do Senhor a um gentil, alguém que não conhecia o Senhor, alguém que não era judeu, e que foi a primícia desse alcance, a primícia dos gentios, que estava em Cornélio. E nós vemos em Atos 10 como o Senhor traz tudo isso, derramar do Espírito dele sobre os gentios. Porque é o que vem do alto, as barreiras, e o bispo ministrou nesse domingo que passou sobre esses buscadores sem fronteiras. Nós vemos Cornélio, um buscador sem fronteira, não tinha nada que o impedia. Nós vemos em Pedro, aquele que o Senhor rompeu as fronteiras para que ele chegasse em Cornélio. E em toda a palavra de Deus, o Senhor rompe as fronteiras para que o testemunho seja alcançado, para que a palavra ela se expanda e ela chegue aonde tem que chegar. E a palavra do Senhor ela vem do alto. Ainda que nós tenhamos tantas barreiras terrenas, a palavra do Senhor é maior do que tudo. Amém? E então, estamos nessa terça-feira declarando essa verdade. A herança espiritual, rompedora, que nos alcança no encontro de emissão geracional, contínua e real. Então, essa herança espiritual que nós temos é a palavra de Deus e ela é rompedora. Então, ela vai te alcançar no encontro de uma emissão geracional. Olha que coisa mais linda que diz aqui em Atos 10, 2. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Quem? Cornélio. Fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Cornélio, ele tinha uma busca diante do Senhor. Ele era um buscador. E tudo o encontrou. Um anjo veio do alto e falou com Cornélio que as suas esmolas eram recebidas. Porque as ofertas que Cornélio entregava, elas não tinham nenhuma intenção natural. Eram ofertas de uma disposição real. As orações subiram. Tudo que ele fazia, a sua busca, ela invadiu o céu. E aleluia! Porque o buscador, ele não está na terra tentando fazer alguma coisa, ele já está numa posição espiritual. E do alto vem todas as coisas, irmãos. Então, os Salmos 145:4 diz assim: uma geração louvará a outra geração e anunciará os teus poderosos feitos. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Então, vemos aqui Cornélio. Quem que era esse Cornélio? Ele era um homem que servia a corte italiana. Ele não era um judeu, mas ele tinha uma busca real. E aqui, essa busca que ele teve a resposta de um anjo. E sabe que o anjo falou para ele ir até Jope buscar alguém chamado Pedro. Quem era Pedro? Um judeu. E onde Pedro estava? Em Jope. E o que aconteceu em Jope nos dias de Jonas? Em Jope, Jonas decidiu não ir para Nínive pegar um navio para Tarsis. Ele tinha que estar em Nínive pregando a palavra de Deus, mas ele tinha muitas fronteiras, muitas barreiras interiores. E então ele decidiu o seu próprio destino.
Mas lá em Jope, irmãos, o Senhor visita Pedro com um lençol de animais que seriam impuros para os judeus se alimentarem. E o Senhor dá uma ordem para Pedro, naquele êxtase, naquela visão, no horário de fome. O Senhor fala para ele, mata e come. Sabe por quê? Pedro, ele tinha fome da realidade, ele tinha fome da palavra do Senhor, de anunciar, olha, Pedro, tu és pedra, sobre ti vou edificar a minha igreja. Havia uma marca muito forte de Pedro, do chamado de Pedro, com a igreja, com a edificação, com a autoridade, com as chaves, acesso. O Senhor estava dando para ele acesso aos gentios. Mata e come é assim, avança nessa fronteira de não chegar aos gentios, de só pregar para os judeus. Avança, rompe, expanda, e isso é maravilhoso. E então, irmãos, nós vemos que o Senhor deu a Pedro essa porção para que ele chegasse em Cornélio, para que a casa de Cornélio fosse esse lugar, essa casa que recebe uma transmissão por causa da emissão de Pedro e que vai transmitir, porque já era uma casa buscadora. E sabe que Cornélio, quando manda buscar Pedro para trazer essa palavra, e Pedro já recebeu a visitação, o Senhor preparou todo esse caminho e todo esse contexto. Cornélio está na sua casa, com a sua família e com seus amigos íntimos. Ele preparou aquele ambiente. Então, irmãos, nós sabemos de uma coisa, nós vamos declarar a palavra do Senhor em todo o tempo. Se uma geração vai louvar outra geração, vai anunciar suas obras, eu vou falar, o meu filho vai falar, o filho do meu filho vai falar, a minha casa vai ser esse lugar de edificação. Eu até lembrei que quando nós morávamos em Vinhedo, e assim que nós saímos do prédio do Church Community Center, né, lá na 9 de julho 533, a direção foi que nós fizéssemos reuniões nas casas. E a minha casa era a casa que tinha reunião toda segunda-feira. E nós íamos para lá, tinha o louvor, tinha a palavra. E foi maravilhoso, nós tivemos um tempo de constituição tão maravilhoso, e eu lembro que eu tinha feito uma pequena reforma, pintura, para que a casa ficasse aconchegante, para que fosse um lugar de receber pessoas. Fiz um pequeno, né, e humilde coworking ali de 4 lugares, coloquei uma internet legal e as pessoas vinham ali, até trabalhavam ali em casa. Havia um mover do Senhor ali. Nós tínhamos comunhão na mesa sempre tinha um café, né? E isso é maravilhoso, porque nós encontramos no Senhor esse caminho para termos comunhão. E glória a Deus. E sabe, irmãos, nós precisamos entender que a nossa casa deve ser uma casa propagadora. Uma casa que propaga a palavra do Senhor. O Senhor, na palavra dele, em Deuteronômio, fala que nós temos que falar dessa palavra para os nossos filhos. Sentados à mesa, andando no caminho. Sabe o que ele está dizendo? Indo e vindo, descansando, parando, andando. Não importa o ritmo que você está. Eu sempre estarei num ritmo celestial, no ritmo da anunciação da palavra. Meu ritmo é declarar a verdade que eu creio. Então eu estou sentado na mesa, nada mudou. Eu tô lembrando os meus filhos, inculcando a realidade do Senhor na vida deles. E aonde o Senhor te colocar, no caminho, sentado na mesa, não importa, o lugar que você estiver, andando ou parado, você está anunciando. Ele te deu voz, te deu vez, para que você anuncie a verdade do Senhor. E eu estava aqui buscando, né, o significado até do nome de Cornélio. Cornélio significa firme, duradouro. E eu pensei que justamente é isso. Duradouro é aquilo que vai perdurar. O que é firme. A palavra de Deus é firme. Duradouro é o de geração em geração. Vai atravessar gerações. Nós temos uma primícia buscadora que é Cornélio, o primeiro gentil, o primeiro não judeu que se torna cristão, que deseja e que recebe essa palavra. Que primícia maravilhosa, irmãos. Essa primícia pertence ao Senhor. E porque é uma primícia, todo o restante é consagrado. Cornélio foi a primícia da sua casa, a primícia dos seus amigos íntimos. A entrega estava ali. E glória a Deus, porque por causa dessa visitação toda, Pedro declarou que reconhecia por verdade que Deus não fazia acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Está lá em Atos 10.
34 e 35. O que ele estava dizendo, que não importava mais, as nossas diferenças não importavam mais. O que importa é que alguém que teme ao Senhor, que o Senhor se agrada daquele que o ama, daquele que o busca. E as pessoas estavam questionando, né, Pedro, depois daquela visitação na casa de Cornélio. E Pedro deixou claro que quem fez aquela obra foi o Senhor. Que visitação maravilhosa quando nós estamos dispostos a entregar. Quando maior é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Cornélio também, irmãos, significa chifre. E chifre na palavra de Deus tem utilidade. E tem uma utilidade profética. E eu quero listar aqui 3 pontos que estão ligados a Cornélio a respeito desse chifre. Em primeiro lugar, o chifre ele era utilizado como um frasco de óleo. Quando Samuel vai ungir Davi, ele pega um chifre de azeite. E, irmãos, isso é tão real, porque ser esse chifre de azeite é ser algo que contém óleo, a unção. A unção que nos ensina todas as coisas. O que nós carregamos? Uma unção interior. Quando eu tenho dúvida de alguma coisa, eu estou numa situação, eu vou buscar a resposta na unção interior. Cornélio buscava no Senhor, o anjo aparece, né? A visitação toda, né? Atos 10 é tudo que vem do alto. E Cornélio, ele recebe aquela visitação daquilo que confirmava o que ele fazia, daquilo que a unção interior o ensinava a fazer. Nós precisamos viver por essa unção interior, aquela unção que te conduz, é um fluir do Senhor em você, é o próprio Espírito que habita em você te conduzindo nas situações. Nós não estamos sozinhos, nas situações que nós não sabemos como fazer, você vai consultar a unção interior. Senhor, eu devo fazer, Senhor, o que eu faço aqui agora? Eu preciso entender que eu sou uma casa de unção. Então eu carrego o fluir de Deus, eu carrego essa unção que quebra o jugo de toda dúvida, que rompe com o jugo de divisão, que desfaz cadeias do inferno, porque essa unção mora em mim. Nós entramos em ambientes e situações e essa unção ela exala, ela tem fragrância, ela tem o bom perfume de Cristo. Aonde você vai, ela é rompedora, abre caminhos e nós entramos. Aleluia por essa unção, que o Senhor te visite hoje de uma forma diferente, com uma unção fresca, uma unção que te renova de dia em dia, que todos os dias desça mesmo esse óleo fresco sobre a tua cabeça. Em nome de Jesus, no Salmo 23, né, a palavra fala que unges minha cabeça com óleo. Aonde? Na mesa. Diante de quem? Dos inimigos. Olha só, ele prepara uma mesa e essa mesa é diante do inimigo e unge a minha cabeça. Irmãos, isso é uma unção de capacitação, é a unção que eu consulto, é a unção que mora em mim, é a unção que me faz estar diante do inimigo. Mas o meu cálice, ele transborda. Aleluia. Glória a Deus porque o Senhor unge a nossa cabeça. Glória a Deus porque toda a unção, ela quebra toda obra do inferno, toda confusão na tua mente. Você vai ter a mente renovada do Senhor, renovado para viver o novo de Deus, renovado em todo o tempo para romper com as divisões, renovado porque é rompedor de fronteiras, em nome de Jesus. Em segundo lugar, o chifre também ele era utilizado como um instrumento, né? Um instrumento musical, como trombetas, cornetas, como o próprio chofar. Se você já viu um chofar, né? Que é um chifre poderoso. Então ele emite sinais sonoros de festa, avisos de guerra, e trazia direção para reunir as pessoas. E isso é a frequência de Cornélio. Ele reuniu as pessoas na sua casa. Ele colocou as pessoas ali, ele tinha uma voz que atraía aquelas pessoas, uma voz que sinalizava uma comunhão, uma voz que sinaliza frequência. E nós carregamos essa voz, irmãos, aleluia, porque a nossa voz, ela tem que ser mesmo essa voz de rebate quando o inimigo se levanta, lidar com o inimigo e declarar para o inimigo que o fim dele é de fato o lago de fogo. É isso que está reservado para ele, e que nós somos filhos.
E quando Ele te lembra das tuas fraquezas, você não esqueceu delas. Mas você sabe que as suas fraquezas estão submetidas ao poder de Jesus. Elas estão na cruz com Cristo. E isso me faz triunfar. E você precisa se lembrar disso todos os dias e lembrar o inimigo também. Lida com ele dessa forma. Nós temos essa voz. Você também tem essa voz de festa, de anunciar alegria, porque temos o óleo na cabeça e também temos esse óleo de alegria. Temos celebração. Glória a Deus, porque o Senhor me encontrou. Aleluia, porque eu tenho visitação que vem do alto. Aleluia, porque minha casa é um lugar aberto. É um lugar onde as pessoas podem encontrar o Senhor, em nome de Jesus. E temos essa voz, irmãos, como uma frequência que atrai todos para esse caminho. Aleluia, pelo caminho. Somos os do caminho. E no caminho estamos anunciando a palavra. Aleluia. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Celebramos essa realidade. A nossa frequência, ela rompe com todas as situações dos ambientes. Ela rompe porque ela é uma realidade. Ela rompe porque ela carrega uma unção. Nós não falamos de um discurso vazio. Nós não estamos contando uma história que aconteceu, nós estamos declarando verdades espirituais. Irmãos, a palavra de Deus, ela é uma verdade espiritual, ela não é um livro de história. Por isso, quando você declara a palavra de Deus, ela expande na tua boca, ela rompe no teu espírito e ela entra em cada ambiente para romper também. E glória a Deus, que você seja rompedor em tudo. Ande declarando verdades. Essa semana eu tive a semana que passou eu estava desfrutando de uma palavra do matinal que falava sobre nós orarmos e ordenarmos as montanhas. Eu vou ordenar a montanha. Porque o Senhor falou, se você falar com fé, dizer para esse monte, sair dali, né? Vou lançar esse monte no mar. Eu vou dar uma ordem. É lidar com situações e circunstâncias com autoridade, não porque eu mando alguma coisa, mas porque eu me submeto à vontade do Senhor. Aleluia! Então, irmãos, nós temos uma frequência de autoridade, uma frequência que é uma voz. Essa voz que você não pode omitir, mas você deve emitir todos os dias, não falando o que você sente, falando exatamente o que você crê. Amém? Em terceiro e último lugar, aliás, o terceiro e último lugar, nós temos aqui as pontas do altar, que as pontas do altar de sacrifício, elas tinham 4 pontas e eram em formato de chifre nas extremidades. E exatamente essas pontas do altar, onde era aspergido o sangue do sacrifício, que as pessoas buscavam o quê? Uma proteção, um refúgio, em uma situação de ameaça, de uma morte iminente, elas iam lá buscar um refúgio. Então nós temos nessa marca de chifre, e voltando ali para o significado do nome de Cornélio, a marca de um refúgio. Entendemos que essas pontas, esse lugar de refúgio, é onde a morte não nos toca. É onde eu estou, de alguma forma, preservado e refugiado. Irmãos, é assim que nós vivemos. Nós somos essa casa espiritual. Assim como a casa de Cornélio. Era um lugar onde a morte não ia tocar. Mas a vida entrou ali. Para todos que estavam ali. O Espírito foi derramado. É vida naquele lugar. O Senhor se derramou ali. Aleluia. Esse lugar, esse ambiente é um refúgio. A morte não toca, a ameaça não encontra espaço, porque há um ambiente de consagração, há um ambiente ali de consagração. Glória a Deus. Glória a Deus por esses pontos que nós podemos enxergar e profetizar nessa terça-feira desse campo geracional, que essa é a nossa casa. Ela é uma casa de unção, ela é uma casa de emissão e ela é uma casa de proteção. Amém? Declara sobre a tua casa. E quando eu falo de casa, eu não falo só do ambiente que você mora, mas do ambiente que você é. Amém? Nós somos casa do Senhor. E o lugar que o Senhor te faz, que o Senhor te colocou, Ele faz casa de oração, casa de unção. Guarda isso. É a tua casa de unção, casa de emissão da palavra. Aleluia. Uma casa de proteção, uma casa refúgio.
Ó Senhor Jesus, que nós possamos em todo tempo nos envolver com essa palavra viva. Irmãos, que nada se perca daquilo que recebemos, e essa casa vai gerar esses emissores poderosos, esses anunciadores de realidade, aleluia, esses que vão ter essa fragrância desse óleo, desse azeite em todo o ambiente. A palavra de Deus fala que quando Davi foi ungido, o Espírito, né, o Espírito tomou conta dele. Ele nunca mais foi o mesmo, irmãos. Esses homens que estavam na casa de Cornélio nunca mais foram os mesmos. O Senhor nos toma por completo. Há uma separação, há uma consagração, e o óleo era usado para uma consagração. E o derramar do Espírito é esse óleo derramado. Ó, Senhor Jesus, glória a Deus. E então nessa semana você vai entender isso. Você vai entender esse alcance que te purifica, essa limpeza que te faz essa casa vitoriosa, cheia de realidade, porque tem a palavra do Senhor. Glória a Deus porque Pedro decidiu em Jope pregar o evangelho para aquele que o Senhor tinha escolhido. Aleluia, porque nós rompemos fronteiras, nós saímos da nossa purificação natural e que achamos que somos separados, mais santos, mais puros, e tudo isso não passa do nosso ego e da nossa vaidade. Mas o Senhor rompedor nos mostra um caminho. Mata e come, esse é o caminho. Mata e come, mata essa religião suja, devora isso. Me lembro de Caleb declarando que os gigantes eram como pão que ele poderia devorar. Isso é autoridade de quem não vê, não tem nem um olhar religioso, mas carrega um espírito diferenciado. Por isso mata e come, por isso tira da tua frente aquilo que pode ser um impedimento para avançar, em nome de Jesus. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe nessa terça-feira, que o Senhor te dê alegria, óleo de alegria na tua cabeça, que o Senhor te faça desfrutar dessa realidade, de termos uma primícia diante do Senhor, uma primícia de consagração como um Cornélio. Glória a Deus por essa vida que nós recebemos a palavra de Deus, que você possa desfrutar de Atos 10, muito mais. Se você não assistiu à vigília, assista, porque essa é a semana da igreja receptora, daquela que recebe esse mover do alto. Ela é revestida das coisas do alto, e isso é o que Cornélio recebeu, isso é que o próprio Pedro recebeu, porque aquele lençol que veio do alto era um véu que precisava ser rasgado na vida dele, e o Senhor vai rompendo os nossos véus para enxergar aquele que Ele deseja que os nossos olhos possam ver. Amém? Se você desejar entregar a tua oferta, faça a tua consagração também na nossa chave Pix, que é igrejavinhedo@gmail.com. Seja abençoado por abençoar. Seja rico porque você entendeu que a alegria está em dar. Dar é melhor do que receber. Glória a Deus, porque nós entregamos todas as coisas. Nós recebemos na entrega, na renúncia, na doação. Esse é o mistério do reino de Deus. O reino de Deus tem mistérios poderosos, paradoxos incríveis, que não são explicáveis, mas são desfrutáveis. Deus te abençoe. Shalom. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós entramos diante da Tua presença, Pai, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Ó Pai amado, nós te agradecemos, Pai. Ó Pai, por Deus, contemplar o Senhor na beleza da Tua santidade, Pai. Grande a Tua fidelidade. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós contemplarmos o Senhor, podemos refletir a Sua pessoa, Pai. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Pai amado, para cada dia, Senhor, poder te adorar, olhar para a Tua presença, Senhor, o Senhor rasgando todos os véus, Senhor, a cada dia, aleluia, glorificamos o Teu santo nome, pois Tu és adorado, Pai, o qual não há sombra de variação nem de dúvida, Pai. Quando Tu promete alguma coisa, Pai, Suas promessas são cumpridas em nossas vidas. Por isso te adoramos, Yahvé, porque o Senhor é
tudo para nós, Senhor. Senhor, nossa vida, nossa respiração, nosso fôlego de vida, Pai. Obrigado pela palma da sua mão, Senhor, sobre nossas cabeças, Pai. Para cada dia, Pai, de forma piedosa. Você tem cuidado de nós. Obrigado pelo seu amor. Ó Pai, derrama-te a cada dia a sua Shekinah. É tudo que nós precisamos. É o Senhor em nossas vidas. Ó Deus triuno, clamamos a Ti, Senhor. Clamamos por toda essa nação brasileira. Clamamos por todos os povos, raças, tribos, línguas e nações, Senhor. Muito obrigado, Pai. Ó Senhor Jesus, Senhor, amamos a Ti, Senhor. Amamos Sua presença fiel. Amamos o Senhor, Pai, porque o Senhor nos ama. Viemos de dentro do seu coração, Pai. Como não te agradecer, Pai? Se nós devemos a Ti todas as coisas que temos, Pai. Vem tudo do Senhor, Pai. Nós reconhecemos isso, Pai, porque o Senhor nos dá a paz, porque o Senhor é a própria paz. Não falta nada para nós, Senhor. O Senhor nos pastoreando é tudo que nós precisamos, Pai. Nós temos as insondáveis riquezas de Cristo dentro de nós, Pai. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque assim como o Senhor ouviu a oração de Cornélio, um gentil, Pai, essa bênção se estendeu para todo mundo. Todo aquele que no Senhor crê não perecerá, mas tem a vida eterna. Ó Senhor Jesus, muito obrigado. Glorificamos a Ti, agradecemos a Tua pessoa, prestamos a Ti o culto e devoção. Aonde estivermos, sabemos que o Senhor está também e nós não temos falta de nada, Pai, porque quando o Senhor está com tudo, nós somos toda alegria, porque o Senhor é tudo que nós precisamos. As riquezas incompletas nós não temos, Pai, nós temos as riquezas totalmente cheias, são abrangentes, a Sua presença abrange todas as pessoas e essa salvação, ó, o Senhor nos entregou Jesus para que nós fomos salvos através desse nome que é acima de todo nome, sobre toda a terra e todo o céu. Nós glorificamos a Ti, Pai, enquanto estivermos vidas e fôlego, Senhor, que seja para a glória do Teu santo nome. Ó Deus amado, nós Te amamos, Senhor, da mesma intensidade com o Senhor nos ama também. Ó Senhor, nos preenchendo em todos os passos, Senhor, onde o inimigo não pode impactar nada, Senhor, não pode brecar nada. O Senhor é tudo em todos, o Senhor é o cabeça do corpo, Pai. Obrigado, porque estamos enxertados em Ti, arraigados em Ti, em amor, em unidade, Pai, na plena suficiência de Cristo, porque o Senhor se entregou por nós. A gota do Teu sangue derramado nessa terra nos trouxe, Senhor, a libertação, a liberação das portas abertas para ter acesso ao Senhor. Pai, que privilégio, Pai. Todos os povos possam, Senhor, se alimentar de Ti, Pai, porque de Ti quem se alimenta, por Ti viverá. Pai, a Tua palavra é rica, toda inclusiva, viva todos os povos, Pai. Ó Senhor Jesus, o que temos de alegria, de felicidade é o próprio Senhor conosco, Pai. O Deus Emanuel, Deus conosco, vem sempre. Senhor Jesus, encher a nossa vida da Sua presença. Quanta alegria, Senhor, que a Tua presença enche todos os espaços, Senhor, tirando todas as doenças, porque o Senhor levou tudo sobre si, as nossas dores, as nossas feridas, todas as perdas, Senhor, Tu quebraste toda maldição que era contra nós, o escrito de dívida que era contra nós, foi ali quebrado lá na cruz, foi pago, um preço pago. Tu falaste tetelestai e derramou-se sobre todos, Pai. O Senhor é um por todos, o Senhor Deus triuno por todos os povos, Pai. Nós clamamos a Ti, Te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Te agradecemos por cada um que elabora a Sua palavra, Senhor, cada um que não mede esforços, vai com o controle, Pai. Ó Senhor Jesus, indo em todos os lugares, ó Senhor, travando a Tua palavra, Senhor, ó Pai, abre todas as portas que eles precisam passar. Nada é impossível para aqueles que creem nessas promessas, Senhor, porque o Senhor é fiel e justo para cumprir com todas as Suas promessas. Abençoa os nossos irmãos, abençoa as nossas igrejas, abençoa os nossos pastores, pastoras, Senhor, todos os filhos do Senhor, aquele de coração puro invoca o Teu santo nome.
nome. Como te amamos, Yahvé. Tu és tudo para nós, Senhor Jesus. Avança sobre as crianças do ventre do colo, que vem do ventre das suas mães. Abençoa, Pai, trazendo a saúde que eles precisam, quebrando todas as ofensas, Senhor, diante de Ti. Pai, nos perdoa, nos ajuda todos os dias, que o Senhor é a nossa salvação. Nós não temos outra luz. É a luz que é o Senhor que nos ilumina todo dia, Senhor. Independente de tudo que aconteça externamente, mas o Senhor está dentro de nós. E essa riqueza toda inclusiva, Pai, nós queremos andar, permanecer e existir nela, Pai, por causa dessa unção que Jesus leva ao Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós clamamos, Pai, para que haja cura em todos os lares, para que haja sua presença em todos os lares, para que haja essa prosperidade ao Senhor em nós, o Senhor, possamos permanecer, somente permanecer e não voltar para trás, Pai. Abençoa todos esses seus povos, nossos irmãos, nossas irmãs, que não falte nada, que esteja cheio da tua unção, que transborde para todos os lados, Pai, que alcance onde seus filhos estiverem, Senhor, ser com eles e abençoa a todos, no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Salmos 116. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Caí em tribulação e tristeza. Oh, 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 oh. Então invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego. Volta minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso. Oh, oh. Tem sido generoso. Oh, 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 oh. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos. E eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Oh, 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 oh. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Oh, 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 oh. Paparada, e amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Oh, 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 oh. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele.
com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Aleluia! Entrai por suas portas com ação de graças e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendize-lhe o nome, porque o Senhor é bom. E entrai por suas portas com ação de graças, sim, com seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendize-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Essa misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia! E celebrai com júbilo ao Senhor. Todas as terras servi ao Senhor com alegria. Todas as terras apresentai-vos diante dele com cânticos, sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Só Ele que nos fez e dele somos. Oh, oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele com cânticos, sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Celebrai com júbilo ao Senhor. Aleluia. Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a sobra das suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavra, se deles não se ouve nenhum som. Não, entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e suas palavras até o fim do mundo. Até os confins do mundo. Aleluia, Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre, permanece para sempre. Verdadeiros são seus juízos, igualmente justos, igualmente justos. E mais desejo
desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos.